tem tentado desenvolver um projeto de referência há mais ou menos uns 2 anos. E como você tem N outras coisas, no mercado de crédito oscila pra caramba, então você tem que pensar em política, tem que pensar em N coisas, não sobra recurso para esse tipo de projeto, que não é um projeto que é simples, né? Então você precisa alocar um bloco gigantesco. Então, ou você tem um volume de recursos gigantesco, e aí você pode dedicar a isso, ou você tem que procurar soluções no mercado, né? Algo que a gente tinha tentado desenvolver em 2 anos foi resolvido em 6 horas, né? Que foi procurado vocês, foi estudado vocês em 6 horas, foi decidido por vocês e a gente levantou uma landing page no total desse processo todo em 6 horas. Supersim, ela é uma empresa, uma startup brasileira, né, que nasceu com o sonho de aumentar a inclusão financeira no Brasil, né? Hoje a gente tem um mercado extremamente excludente para as classes C e D, principalmente, que não detém grandes históricos ou que tem uma vida financeira conturbada, né, onde você acaba tendo algumas dívidas, e aí você cai no Serasa, você limpa o seu nome, corre atrás, enfim, é a vida da grande massa brasileira, né? E essa galera, por ter um perfil que não é condizente com o que os grandes bancos normalmente procuram, né, que é aquele super perfil, grande bom pagador, ele é totalmente excluído, né? Então, essa classe ela fica presa, né, na organização social e ela não consegue acessar crédito para tentar investir, crescer, resolver seus problemas, né? Então, a Supersim ela nasce justamente nesse oceano que a gente chama de oceano azul, né, que para esses grandes mercados não tem interesse, né, com produtos que encaixam perfeitamente com essa galera, né? Como pirata, a gente procurou uma empresa com credibilidade nisso, né, que sabia o que estava falando, né, que tinha histórico, tinha case, e a gente abraçou como um todo. Nós, do marketing como um todo, estamos envolvidos em algum nível, né? O CRM, por exemplo, o Marcelo Deck, o X, né, e o I, como o Marcel, um dos principais envolvidos, inclusive, né, criando ações diretas e trabalhando com os top influenciadores, né, se relacionando com essas pessoas de verdade, né? Enfim, do CMO até o nosso estagiário, todo mundo está envolvido no projeto em algum nível, tá? Hoje eu Claro, Marcelo. Então, o nosso público, como a gente já mencionou, né, é essa classe que é totalmente excluída do mercado, né, e muitas vezes sofre preconceito de vários níveis, né, mas especificamente são homens e mulheres, a divisão é muito parecida, né, porque há um comportamento comum nessas classes que é a economia familiar, a economia de grupo, né, ou seja, essas pessoas elas se unem para tentar sobreviver à sociedade brasileira, né? Então, a divisão ela é muito parecida, né? Um dos pontos que, aliás, subsidiou a entrada do marketing de referência como o principal projeto para esse semestre foi justamente uma análise que a gente fez de relacionamento entre as pessoas, né? A gente viu que quem pedia empréstimo dessa classe, eles tinham um relacionamento muito próximo, ou seja, o pai e a mãe de uma família pedem empréstimo, né? Então, tudo isso faz todo sentido quando você pensa em economia familiar, né? E essa galera, assim, a gente trabalha principalmente as pessoas com potencial de relacionamento com a nossa marca, né? Então, está mais ou menos sitiado entre 25 a 50 anos, né? Homens e mulheres, a divisão é muito semelhante, depende muito de sazonalidades, por exemplo, que a gente tem, né? Não há uma disparidade. A concentração, elas são principalmente nos grandes polos, né? Onde a gente tem um abismo social maior, né? E dificuldades no mercado também muito maiores. Então, os grandes centros, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Sudeste como um todo, né? Algumas cidades específicas em cada estado, mas como um Brasil todo, né? O grande forte, claro, é o Sudeste, né? Com essa necessidade de sobrevivência, um custo de vida maior também, né? Que faz com que Bom, a gente pegou o projeto como se fosse realmente tratou ele como algo especial, né? Surgiu como uma oportunidade única de a gente conversar com o nosso cliente indiretamente, né? E tentar trazer mais valor também na entrega da jornada do nosso cliente, né?
A gente falou sobre estudos de pontos de contato, né? Como é que a gente poderia começar a trabalhar hoje o marketing de referência, justamente por uma deficiência que a gente tinha encontrado, e até uma hipótese para ser validada, né? Era como a gente poderia trazer, né? Seguir o nosso propósito de inclusão financeira, mesmo para aquele cliente que não pudesse chegar ao final de uma jornada feliz, né? Que seria a solicitação de empréstimo dele concluída, né? Então, para a gente já foi um desafio número um, é a validação disso, né? Cara, vamos pensar como a gente consegue realmente entregar crédito para a pessoa que precisa. E, primeiramente, a hipótese número um seria: a gente consegue trabalhar um programa de indicação, né? A gente consegue fazer com que o nosso cliente indique uma marca que ele não conseguiu ter, às vezes, uma experiência 100% positiva. E aí a gente começou a trabalhar a partir desse momento, né? Principalmente que entra muito a questão da experiência do usuário, né? Como a gente consegue fazer essa de forma sutil o nosso cliente, ao mesmo tempo, ser um indicador para a gente, né? E aí, por trás disso, a gente começou a desenvolver, junto com vocês e com toda a equipe, a forma de viabilizar essa distribuição dessa renda extra, né? Formar uma renda extra entre os indicadores dos influenciadores, né? Bacana, Marcel. Marcel, você falou aí um ponto importante, né? Porque vocês dão oportunidade de uma renda extra, mesmo para a pessoa que não tem sido aprovado lá no crédito final, né? Ela tipo não foi o funil de vocês é bem largo lá no topo, né? E passa obviamente por um critério de análise de crédito. Mas vocês dão uma oportunidade para, de alguma forma, todo mundo que entrou em contato com vocês, para que possa também ter uma renda extra na questão através da indicação. O Caio também falou um pouquinho ali no início, Marcelo, do engajamento, do payout, do quanto que o payout motiva, né? Assim, se você pudesse explorar mais um pouquinho, complementando, na verdade, o que o Caio já falou também, porque essa questão do payout, né, que você falou, o cara, ele se motiva quando ele ganha recompensa. Quando ele é recompensado, ele é aquele gatilho que ele precisa para poder fazer mais, vocês já mensuraram isso, né? Fala um pouquinho, isso, essa é uma das principais estratégias que vocês utilizaram para aumentar o engajamento, né? Porque o engajamento é um desafio também de uma solução de Member Get Member, né? Então, fala um pouquinho que acho que uma das estratégias, na verdade, já respondendo, mas deixando vocês falarem, é encurtar esse ciclo de pagamento cada vez mais, né? Mas fala um pouquinho. Beleza. Cara, eu acho que eu vou até responder isso com uma situação do dia a dia, né? Quando a gente vê, e principalmente vendo muito o que a pessoa na rede social usa até para trazer pessoas, né? Como a gente vê hoje o compartilhamento de imagem do print de um Pix, né? Recebendo na conta, né? Caiu na conta. Acho que isso é a felicidade de todo brasileiro, é mandar um Pix, né? Pô, manda um Pix aí, tá valendo mais do que qualquer outro tipo de imagem. Eu acho que você até fica mais jovem, a pele fica melhor quando você vê aquele Pix saindo na sua conta, né? Eu acho que hoje essa recompensa tem um papel importante. Ele é um motor que dá um gás motivador, mas o nosso desafio de cumprir esse pagamento, de encurtar o tempo desse pagamento para o nosso influenciador é importante porque hoje, até pesquisando um pouco, entendendo um pouco o feedback, a gente fez umas avaliações, né, principalmente com os influenciadores, perguntando para eles o que vocês acham, quais sugestões vocês dariam. E muitos deles justamente falaram para a gente sobre a questão da recompensa, né, o tempo, se é possível encurtar o tempo. Porque além de ser um motivador, de cair na conta e tudo mais, ele se sente, quando ele vê a lista de conversão dele, né, dos indicados que ele conseguiu cumprir, as metinhas dele, esse aqui foi, ele vai acumulando uma gordurinha que ele quer ver aquilo sendo recompensado. Eu acho que a questão dessa mensagem, né, caindo ali e ele tendo essa interação, realmente é evidente que a gente viu que em seguida os números são muito mais favoráveis, né? Isso daí, Marcelo, só complementando o que você está falando,
é extremamente importante ter tido, na verdade, essa decisão de automatizar esse pagamento também via PicPay, né? Porque imagina, pelo volume, ficar fazendo Pix para cada um não daria vazão, claro, né? Então, para encurtar, a estratégia de engajamento é encurtar o ciclo de pagamento, né? E automatizar isso é, sem dúvida, a melhor opção, né? Maravilha. E só para a gente fechar, Marcel ou Caio, se quiser complementar, que tipo de resultado assim que vocês já começam a observar aí trazendo para a SuperSim? Pode ser resultados de números mesmo, assim, de leads, de vendas, etc., ou pode ser resultados subjetivos, que vocês quiserem avaliar como resultado também. Então, eu acho que o nosso grande ganho de resultados aqui, ele tem tem dois vieses, né? Um que até o próprio Marcel está mapeando, que é o intangível, o impacto de marca, né? Que isso você não tangibiliza em números, né? Tão fácil, né? Você consegue ver impressões e etc., mas você não vai ver como aplicação no seu funil, por exemplo, né? Mas isso começa a se traduzir, por exemplo, a entrada no seu site, na sua marca, pelo canal direto, por exemplo, né? Você vê as curvas de tráfego direto subindo, né? Você vê entradas na sua rede social num volume que você não estava prevendo antes, né? Claro que você tem também, e aí sim, o resultado direto da sua composição do seu mix, né? Uhum. E como a gente até citou lá atrás, o funil pirata, se você não tem um mix de aquisição condizente, você fica à mercê de canais específicos, por exemplo, parceiros e etc., né? Hoje, esse projeto ele começa a assumir uma representatividade real dentro de uma corporação que já opera um volume gigantesco de aplicação, né? E a gente tem ganhado percentual sobre o share de carteira constante, né? Esse ano, provavelmente, né, dependendo de N variáveis que o nosso mercado vai viver aí, né, em transição política e etc., hoje já representa 10% de um share de carteira de um projeto que começou em 3 meses. Então, ele é muito visto como, nossa, isso é o ouro que a gente estava deixando para depois e olha só o que ele gerou.